Estamos aqui batendo um papo muito bacana e eu acho que de tudo que a gente já conversou, o mais legal o Cris já explanou, que é a forma com que a doutora Márcia Umbelino dos Santos, né, lida com uma série de situações que a gente pode-se dizer até que são tabus a serem enfrentados. Né? E quando a gente ouve uma profissional gabaritada, uma profissional, né, com conhecimento, falando com essa naturalidade, nos resgata ou nos enche o coração de esperança, para que a situação mude diante dessa realidade que a gente vem enfrentando, porque o momento que a gente está enfrentando é um momento onde quem fala a verdade, para ser de verdade, tem que ser muito brabo. Sim, né? E você, como médica, fala: olha, nós não somos conhecedores de tudo, é algo que precisa ser, sim, era para ser normal, né? Aquela história, o diferencial hoje é normal, o que era para ser normal é diferencial, mas a gente não pode deixar de parabenizá-la pela humildade. Muito bem, doutora Márcia, já falamos sobre várias coisas, eu quero lembrar aqui, quem não estava ouvindo, é que a audiência de rádio é muito rotativa, né? Tem gente que está ouvindo a partir de agora. Olha aqui, ó. Procurar o geriatra é recomendado a partir de 35 anos, 40 anos aí, para que você já possa ter uma prevenção, se preparar para a velhice e não procurar lá. Geriatra não é médico de velho. Tudo isso nós aprendemos, estamos fazendo a revisão da nossa aula de hoje, muito legal. Falei com o Vaguinho que a gente aprende muito nesse nosso... Bastante, né? Nesse nosso Pega a Visão. E as pessoas que pensam que o nosso programa é só brincadeira, não, mostramos cultura. É cultura. Eu até aprendi que não é cultura, é cultura. Olha aí, eu aprendi até a falar. Doutora, vamos falar um pouquinho de tratamentos hormonais, que também... tem muito preconceito nisso, né? Quando a gente fala de reposição hormonal, principalmente na questão, né, do cara que quer ficar malhadão e tudo mais e tal, e não é só isso, né? Uma coisa é a gente fazer uma suplementação acima do fisiológico, o superfisiológico para quem quer malhar, para quem vive disso, isso é uma coisa. A outra coisa é quando você está repondo aquilo que está em déficit. E cada vez mais a gente tem homens, por exemplo, e mulheres com déficits hormonais muito precocemente. O que você esperaria num homem de 50, 60, a gente está pegando um homem de 30. E aí tem a ver com os hábitos, né? Que alimentação. número seria esse, só por curiosidade? Eu não sei te dizer estatisticamente, porque você não tem isso feito como um trabalho científico, mas por exemplo. 180, mas a sensação... Mas eu te diria que 40% do meu consultório hoje são homens de 35, 40 anos que reclamam muito da libido e da disposição física e da falha de memória. Tem tudo a ver. E da qualidade de sono. E uma coisa está relacionada à outra. Quanto menos eu durmo, menos eu produzo hormônios femininos ou masculinos, portanto eu vou ter uma menopausa precoce, eu vou entrar numa andropausa precoce, eu aumento a minha insulina, eu posso ser um pré-diabético porque eu não durmo, eu posso aumentar a minha pressão porque eu não durmo. E aí não tem nada a ver com aquela questão de tem algum diabético na família? Não necessariamente, mesmo, pode ser por conta dos hábitos. Se você tem uma tendência genética, maior chance você tem. Mas o que eu acho que é interessante colocar é que hormônios sexuais não são os únicos hormônios. Então a gente tem uma certa dificuldade dentro da medicina em falar dos hormônios sexuais. Por quê? Porque até 30 anos atrás, a gente fazia 60 anos e morria 5 anos depois. A minha mulher entrava na menopausa aos 50 e morreu aos 60. Só que a minha mulher entra na menopausa aos 50 hoje e dura 40 a mais. Então você não vai ficar 40 anos em déficit por tudo aquilo que o hormônio gera de déficit, de sintoma, durante 40 anos. Ou seja, fisiologicamente falando, né? Historicamente falando. Fisiologicamente tem que se repor porque é vida, né? E a gente tem hormônios que não se falam, que a gente tem falado muito hoje, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse e do hormônio de quem dorme pouco, que ele baixo, ele dá falha de memória, ele dá uma fadiga intensa, uma fadiga que a gente chama adrenal, que é o burnout, por exemplo. O burnout ficou muito relacionado à dificuldade de levantar da cama para ir trabalhar, mas o burnout é a dificuldade de levantar da cama para fazer qualquer coisa. Para viver. Déficit de cortisol. A medicina diz, olha, a gente não pode viver sem hormônio da tireoide. A gente não pode viver sem o hormônio da insulina. Mas por que a gente pode viver sem o progesterona, estrogênio e testosterona? Isso é uma questão de pré-conceito ou falta de informação.
Então, quando eu faço testosterona no homem com critérios, eu estou protegendo a memória, a parede do vaso, eu tenho que consertar o sono dele se não está bom, porque senão não adianta fazer a reposição, né? A alimentação, a necessidade do exercício físico, é um todo. Mas o que a gente tem visto muito, eu acho que a maior reclamação no meu consultório é falha de memória e fadiga, cansaço. Mas eu acho que tem a ver também, doutora, as informações hoje em dia estão aí para todo mundo. Claro que tem gente que quer consumir, ele tem tanto acesso à informação que ele pode decidir não consumir essa informação. Mas tem muita gente que consome informação e, lamentavelmente, a vida das pessoas não permite que elas tenham uma qualidade de sono, por exemplo. Pessoas que moram, e o nosso público é muito nessa região. Sim, os problemas do dia a dia, né? Da Baixada Fluminense, que o cara acorda 3 da manhã para estar no trabalho às 7 e ele só volta depois das 9. O ideal são 8 horas por dia de noite, de sono, ele tem 3, 4 e mal dormida, porque ele não se alimenta bem, porque, nós temos esse problema, lamentavelmente, que não se pode fechar os olhos para isso. Dentro desse cenário, que é o de muita gente, tem como se viver saudável? Tem como, através de algumas reposições, mas olha, o mundo inteiro passou a dormir menos, tá? Principalmente depois da pandemia, que a gente mudou os hábitos. As pessoas comiam em horário diferente, ingeriam muita bebida alcoólica, trocavam o dia pela noite. Isso gerou uma série de alterações de 4 anos para cá. Tá? Que a gente está pegando os efeitos agora. Então, se o paciente tem condições de não dormir 6 horas, mas que ele durma 4 com qualidade. O problema é que às vezes ele dorme 4, acordando várias vezes ao longo da noite. Ele dorme 4 com dificuldade de iniciar o sono. Ele dorme 4, 3 horas da manhã ele acorda e não consegue voltar a dormir. Isso tem que ser alterado, isso tem que ser melhorado, porque senão ele não melhora de nada. Tudo dele vai ficar ruim. Ano passado o Congresso Mundial de Sono foi no Rio de Janeiro. Foram 6 dias falando só sobre sono, para a gente ver a importância da qualidade de dormir, né? E mostrou o seguinte, que se a gente dorme até 10 para meia-noite, a gente não está gerando nenhum problema na produção hormonal, nem na fisiologia. Mas passou por 10 para meia-noite, a gente está pagando um preço já. Ah, é? E fizeram um trabalho dizendo o seguinte, bom, se eu durmo 5 horas por noite, eu deveria dormir 7. Será que eu consigo compensar no final de semana? Não. O sono que você perdeu naquele dia, nunca mais na sua vida você recupera. Eita! Então, e quem trabalha de madrugada? Apagar no sábado e querer compensar a semana toda é furada. É furada. E acabou com... E quem tem turno, por isso as pessoas que fazem turno se aposentam mais precocemente. Olha só. Cada madrugada que o Vaguinho perguntou. Então, o paciente que trabalha na madrugada, eu vou dizer exemplo dos médicos. A gente vai alterando a qualidade de sono e a gente vai ter inúmeros déficits, porque a gente não dorme. Doutor, acabou com o nosso álibi de fim de semana. Inclusive, pessoas que querem controlar a pressão sem dormir é impossível. Porque mostraram nesses congressos do sono que se eu durmo depois de meia-noite, eu durmo menos que 6 horas, eu vou aumentar 3 milímetros de pressão arterial dormindo. Eita! Então, se eu durmo com 10, eu acordo com 13 na madrugada de pressão. Isso? Só porque eu não durmo. Gente, agora a senhora falou a respeito de dormir depois de meia-noite. Isso está relacionado realmente ao horário ou a quantidade de sono, a quantidade de tempo? Porque eu posso dormir depois de meia-noite e vai acordar 10 da manhã. Mas existe um relógio biológico, né? Que foi feito para começar a funcionar a produção hormonal e de substâncias endócrinas e neurotransmissores cerebrais, que é para a memória que a gente utiliza, a partir de 10 para meia-noite. A gente não foi feita para dormir 3 horas da manhã e acordar 10. Gente. Então você está mexendo com o seu intestino, com a sua digestão, com a liberação de ácidos, de substâncias cerebrais para a memória, porque você não dorme. Olha, doutor, deixa eu fazer uma pergunta agora bem pessoal, inclusive tem horário amanhã às 8. Não, deixa eu dar no consultório dessa hora, porque Jesus. Vamos lá, eu sou um cara, assim, não me alimento direito, né, apesar de tentar. Não estou conseguindo praticar exercício. Parece que a cabeça não para um segundo e na hora de dormir eu vou no banheiro 62 vezes. Existe, logicamente, fora tudo que você tem que consertar, que é a alimentação, o descansar, o sono, existem hormônios que dê para controlar isso. Por exemplo, eu não estou conseguindo comer porque minha rotina não deixa.
A gente tem como compensar isso ou faz parte do processo resolver isso também? Tipo assim, tem que priorizar a vida. A gente pode minimizar, mas aí esse paciente vai ficar dependente de reposição hormonal para a vida inteira. Entendi. E isso não é isso que a gente quer. As mulheres na menopausa, elas têm déficit de progesterona e elas mexem muito com a qualidade de sono por conta disso. Entendi. Né? Então você tem indutores de sono, que são aquelas medicações que colocam para você dormir em 10 a 15 minutos. Aquele paciente que acorda 3 horas da manhã, provavelmente é porque ele não está produzindo as substâncias cerebrais, e aí o próprio organismo a desperta para dizer, olha, tem uma coisa errada aqui na produção, eu tenho que ter um pico máximo que eu não cheguei. Então é um antidepressivo para dormir que você usa. Tem pacientes que dormem 10, 12, 14 horas e continuam cansados, é insônia do mesmo jeito. Eita. Tá? Então insônia é a dificuldade de iniciar, é a dificuldade de manter. Não interessa se você está acordando para fazer xixi ou para comer. O seu sono está picotado, a qualidade de sono é ruim, é insônia. Se eu acordo 3 horas da manhã e não durmo mais, é insônia. E se eu durmo muitas horas sem acordar descansado, é insônia do mesmo jeito. Olha só, gente. Olha, gente, eu não sei o que está acontecendo. Olha comigo. só. Como é que se dorme, gente? Bom, é a partir dos 35 já tô dentro. Comprar uma rede, talvez, ajude, não sei. Vamos atualizar as notícias agora, por favor, né? momento aconteceu. F5. F5. Apertar aquela tecla. Dessa vez é o Luiz Silva Isso que aí. vem atualizando todas as informações. Boa noite, Luiz. Boa noite, bebê. Boa noite, Cristiano Santos. Boa noite, Vaguinho. Boa noite para toda a família Tupi. Vamos ao F5 desta segunda-feira. E a gente começa falando que a Polícia Militar divulgou um balanço do número de prisões relacionadas ao clássico entre Vasco e Flamengo ontem no Maracanã. 31 pessoas foram conduzidas à delegacia em diversos pontos da região metropolitana pelos agentes da PM. Nos arredores do Maracanã foram 16 presos, sendo 11 deles integrantes de uma organizada do Flamengo que está proibida de frequentar os estádios. Em Ponta da Areia, em Niterói, 12 membros de uma organizada do Vasco, também proibida de frequentar estádios, foram presos depois de uma briga com torcedores rivais. Além disso, outros 3 torcedores foram presos na Penha, na Zona Norte, e em Edson Passos, em Mesquita. Infelizmente, mais um jogo marcado por confusões no Rio. Falamos agora de uma notícia muito importante para a população da Barra e de Jacarepaguá, porque a Prefeitura do Rio publicou hoje no Diário Oficial o edital da concorrência pública para a implantação do sistema de transporte aquaviário do Complexo Lagunar da Barra e de Jacarepaguá. A proposta é implementar gradualmente 16 linhas que farão a ligação entre a Estação Jardim Oceânico do metrô e o Rio das Pedras, a linha amarela e o canal de Marapendi. Deve haver também a integração de bairros como Gardênia Azul e Muzema e pontos de interesse como o Barra Shopping, o Parque Olímpico e condomínios com saídas para as lagoas. A previsão é que cerca de 90 mil passageiros sejam transportados diariamente e que o investimento seja de R$100 milhões pela concessão de 25 anos. As passagens devem ter o mesmo custo da tarifa dos ônibus, que hoje é de R$ 4,30. A gente fala agora do Rio Grande do Sul, porque bairros de Porto Alegre voltaram a registrar alagamentos entre a madrugada e a manhã de hoje, com o aumento do nível do Lago Guaíba, que transbordou. O lago subiu mais 40 centímetros em 7 horas, chegando a 3,86 metros e ultrapassando a cota de inundação, que é de 3,60 metros. Segundo especialistas, as principais motivações para o aumento do Guaíba são a chuva, que voltou a cair sobre a capital gaúcha, bem como o vento, que impede que a água do Guaíba escoe em direção à Lagoa dos Patos e depois ao mar. Segundo o último boletim da Defesa Civil Gaúcha, 171 pessoas perderam a vida por conta das enchentes no estado e mais de 800 ficaram feridas. 43 pessoas ainda estão desaparecidas. E a gente encerra o nosso F5 falando que em 3 anos de existência, o programa BRT Seguro realizou 3.400 prisões por roubo, furto, vandalismo, desacato,